Te convido a se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Rei. E vamos meditar na palavra para que o Senhor Jesus venha falar conosco, porque através da sua palavra é que nós nos alimentamos. A palavra do Senhor é o pão que alimenta. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 15. Iremos alternar este versículo. Vamos ler o versículo 15 e depois o versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga espere por mim. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Glória a Jesus. Podem se sentar. Louvado seja o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Amados, a palavra de Deus descrita no livro de Apocalipse é uma revelação dada por Deus pela pessoa de João Batista. Deus ele falou e descreveu o antes, o agora e o depois. João, quando ele recebe a palavra e transcreve as igrejas da Ásia, ele está em um momento de aflição, momento este de angústia, momento este de prisão que se encontrava a pessoa de João, mas por amor da palavra ali ele estava, por amor da palavra ali ele se encontrava, e ele começa a descrever as igrejas, escreve as 7 igrejas, e todas essas igrejas eu vejo que o Senhor ele fala e demonstra as qualidades da igreja e diz para a igreja: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus ele contempla a igreja de hoje, a igreja atual que se encontra no Brasil. Esta igreja já veio de muitos e muitos galhos e agora se encontra a igreja do século 21. E a igreja contempla a tua voz, Senhor, para as nações, no município de Horizonte, bairro Buenos Aires, na rua Paulino Pereira, no número 792. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor, o Alfa e o Ômega. O Senhor Deus, ele conhece as tuas obras. O Senhor Deus está a contemplar cada um de nós. E um dia nós vamos prestar conta para Deus. Tudo quanto nós fizemos, um dia nós vamos prestar conta para o Senhor Jesus. O Senhor vai abrir o livro dos livros e irá julgar cada um conforme as suas obras. Lembrando que o Senhor Jesus, ao descrever a igreja de Laodiceia, ele diz para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem és quente e nem frio. Tomara que fosse frio ou quente, mas porque você não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Mas eu olho e vejo o amor de Deus. O amor de Deus, ele é imenso. E ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso. Arrepende-te. O Senhor Jesus dá a oportunidade para que a igreja viesse a se arrepender. Ele diz assim: olha, eu amo cada um de vocês, porém eu estou a aborrecer as vossas obras. Volte atrás. Arrepende, porque eu castigo e corrijo todos a quanto amo. O Senhor Jesus, ele descreve o seu amor este incondicional, amor este que ninguém consegue descrever o amor de Deus.
Jesus ele escreve às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, eu conheço as tuas obras. E o Senhor Jesus, ele descreve a igreja que está em Éfeso. O Senhor Jesus, ele descreve a igreja de Éfeso e diz para a igreja de Éfeso, a primeira igreja no qual o Senhor Jesus, ele faz a descrição daquela igreja: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achaste mentiroso, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não descansaste. A igreja de Éfeso, o Senhor Jesus descreve as suas qualidades, e são qualidades boas. O Senhor Jesus, ele descreve a segunda carta para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras e as tribulações e pobrezas, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele descreve a terceira carta e demonstra a sua vivência, a igreja de Pérgamo, e diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus, ele descreve qualidades boas. Jesus, ele escreve a carta para a igreja que se encontra em Tiatira. Diz o Senhor Jesus: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas obras, as tuas últimas obras, são maiores do que as primeiras. Uma qualidade boa, uma igreja que tinha caridade, uma igreja prestativa, que tinha fé, que tinha paciência, e que as obras últimas seriam maior do que as primeiras. O Senhor Jesus agora descreve para a igreja que se encontra em Sardes: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque eu achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora eu te virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mais uma qualidade. Porém, esta qualidade diz que muitos que ali se encontram estavam não vigilantes, mas entre eles tinha varões e varoas que estavam guardando o seu amor, estavam prezando a sua espiritualidade em Cristo Jesus. O Senhor Jesus descreve a sexta carta para a igreja de Laodiceia e diz: glória a Deus, eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore, prostrando aos teus pés, e saiba que eu te amo. Jesus, ele ama a igreja de Filadélfia. E o Senhor Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas quando o Senhor Jesus, ele descreve para a carta
a Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, ele diz: eu sei as tuas obras. Nem és frio nem quente, tomara que for frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Tive eu pesquisando a respeito da igreja de Laodiceia. Esta igreja que foi descrita pela pessoa do Senhor Jesus, revelando através de João Batista na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, meus queridos, era uma igreja que se encontrava em uma localidade muito boa, localidade esta que daria prosperidade. E eu pesquisando a respeito desta igreja. João Batista se encontrava na ilha de Patmos, na Grécia. João enviou a carta para a igreja de Laodiceia, hoje conhecida como cidade de Pamukkale, na Turquia. A palavra Laodiceia, ela se deriva do grego, que significa justiça do povo. Glória seja dada ao Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia, originalmente, na época dos gregos, a cidade se chamava Diópolis, ou cidade de Zeus. Só que quando Antípano Epifânio destruiu as cidades da região, ele também iria destruir a cidade de Diópolis. Porém, sua esposa gostou muito da cidade, que pediu para ele não destruir. Então, ele conquistou e seduziu o povo com fortuna e investimento para a cidade. Após conquistar, após granjear aquela cidade, agora ele resolve homenagear a sua esposa e coloca o nome da cidade por nome de Laodiceia, porque a sua esposa era Laodice. Ele homenageia a sua esposa. Vence o progresso naquela cidade. A Bíblia descreve que a cidade era uma cidade riquíssima. Cidade esta bastante conhecida na época. Cidade bem localizada. Com o progresso, o povo foi facilmente atraídos com a inovação. Foi construída uma grande escola de oftalmologia, especializada em cura para a visão. Além disso, eles produziam um tipo de lã negra que era muito caro na época. Esta igreja, ela tinha os seus defeitos, mas porém as suas qualidades se destacavam. A partir do momento em que aquele homem ele disse que iria destruir todas as cidades das regiões da Ásia, ele se propôs também destruir a cidade de Diópolis. Mas a sua mulher, ela pediu para que não destruísse, porque ela gostou bastante da cidade. E disse: meu esposo, não destrua aquela cidade. Mas ele ficou maquinando de que forma ele iria conquistar e presentear a sua esposa. Talvez que se ele fosse pressionar o povo não viria a obedecer. Mas ele resolveu usar de recursos. Começou a investir em progresso. Começou a trazer mármore caro. Começou a colocar na cidade privilégio que antes não tinha. A cidade de Laodiceia, ela se encontrava em uma situação que as suas águas eram águas mornas. E ele resolveu trazer os canos, as tubulações de outra cidade. E quando chegava naquela cidade, que as pessoas iam beber da água, elas ficavam com ânsia de vômito. Mas ele queria também mostrar para a cidade que ele queria fortalecer a economia da cidade e começou a investir. Construiu aquela grande escola de medicina. Começou a investir no que o povo tinha, que era um tipo de lã. E esta igreja, ela começou a ganhar destaque, porque o povo que ali congregava era o povo que habitava na cidade de Laodiceia. Após o povo ser seduzido, evoluído
a cidade agora ele resolve homenagear a sua esposa. E ele diz: esposa minha, quero eu ofertar a ti com esta cidade, mas quero dar a ti a cidade, mas ela vai herdar o teu nome. E ele resolve homenagear a sua esposa e coloca o nome de Diópolis para Laodiceia. Laodiceia, com os seus habitantes, todos ricos, não tinham falta de nada. Automaticamente a igreja de Laodiceia, que era o povo que ali se encontrava, era um povo que estavam sendo habituado pelo crescimento daquela cidade. E quando eles congregavam nesta igreja, eles diziam entre eles, compravam os melhores ternos, comprava as melhores vestes, e não havia mais falta dentro da igreja, não havia mais mendigo dentro da igreja, não havia mais nada que viesse a impedir daquele povo fluir, porque era bem sucedido. E agora entre eles olham para ele e dizem assim: nada nos tem faltado, só bênçãos, só bênçãos. E começava a glorificar, começava a buscar Deus, mas de uma forma vazia, uma forma que aos lábios parecia até bonito, mas dentro de si ainda não tinha recebido a transformação, a restauração da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele descreve esta carta à igreja de Laodiceia e diz: olha, eu conheço, eu sei das suas obras, eu sei de que forma vós estão me adorando. Tem um porém: as águas que vocês bebem são águas mornas. Vocês, quando bebem, ficam ao ponto de vomitar. Da mesma forma que vocês irão vomitar esta água, eu irei vomitar vós da minha boca. Por qual motivo o Senhor Jesus ele fala? Porque o povo estava adorando o Senhor Jesus, estava buscando o Senhor Jesus, mas não estava deixando o Senhor Jesus entrar dentro do coração. Não estava deixando Jesus estar dentro da igreja. E o Senhor Jesus diz assim: olha, eu amo este povo, eu gosto, eu paguei o preço pela vida deles, mas tem um porém: eles ainda não conhecem a minha pessoa. Eles não conhecem a minha pessoa. E a pessoa do Senhor Jesus é uma pessoa maravilhosa. Quando a gente conhece Jesus, a gente se reveste da humildade. Quero ver um crente que aceita Jesus, que ele não se torna uma pessoa humilde. Se ele não se tornar, é porque ainda precisa conhecer Jesus. Se ele não mudar, é porque precisa conhecer Jesus. Ele precisa beber a fonte que jorra da água viva. Ele precisa beber desta fonte. E Jesus diz: eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus, ele olha dos altos céus e vê quantas e quantas igrejas que se encontram no município de Horizonte. E cada uma, o Senhor Jesus, ele descreve a personalidade, o jeito da igreja. O Senhor Jesus, ele diz ao anjo que se encontra em Laodiceia: eu, o Senhor, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, eu conheço, eu sei. Fico eu conjecturando de que forma procediam os cultos, os melhores cantores, os melhores louvores, um som bem amplo, bem agudo, uma qualidade ímpar, adoração como bater em um sino. Fico eu conjecturando o povo ofertando, abrindo as suas carteiras e tirando aquele valor altíssimo, olhando para o outro, e o outro também abria a sua carteira e ofertava aquele valor, porque era farto, porque é uma igreja rica, uma igreja próspera,
Uma igreja esta que não tinha falta de absolutamente nada. Mas, porém, o Senhor Jesus diz: eu repreendo, eu castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta. Jesus diz assim, em outras palavras: vocês estão até me adorando, mas eu não estou com vocês. Mas eu não estou com vocês. Eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor. Apesar de a nossa igreja ser uma igreja esta, ainda na sua simplicidade, como uma criança que precisa do leite materno para se alimentar, mas é uma igreja genuína, uma igreja esta pautada na preciosa palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos falta, sim, muitas das vezes dificuldade, mas na nossa humildade nós vamos vencendo os agrilhões, nós vamos vencendo as perseguições, os levantes que se levantam, e Deus nos honra, porque o Senhor Jesus, Ele ama os que se dedicam e que buscam realizar a obra com amor. Aleluia, Deus. Podemos até não ter bem material, mas a nossa espiritualidade, mas a nossa prestatividade é sempre adorar, buscar, honrar o nosso compromisso que nós fizemos. Senhor, eu te aceito. E o Senhor Jesus, Ele escreveu o nome de cada um no livro da vida. E o Senhor Jesus diz: aquele que eu escrevi o nome do livro da vida, eu estarei com ele até o último dia. Porém, se algum dia eles fraquejar e se distanciar da minha palavra de maneira nenhuma, eu vou riscar o vosso nome do livro da vida. Porque quando tiver fogo, tem vida. Tem vida, tem sim a oportunidade de se reconciliar. E o Senhor Jesus, Ele sabe das nossas fraquezas. Muitas das vezes a gente se encontra batido, contritado. Muitas das vezes a gente se encontra angustiado e não quer fazer conforme o proceder do Espírito de Deus, porque a gente olha para dentro de nós e se sente fraco. Quem é que nunca se sentiu fraco? Quem é que nunca se sentiu abatido e dizer para si mesmo: hoje eu não vou? E vem com a desculpa: eu não vou. Porque a pessoa olha para dentro de si e diz assim: eu não tenho nada que agrade ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele olha para você e diz assim: tem. Você sabe contabilizar o preço do meu sangue? Tem. Eita glória. Você sabe contar o valor de cada pingada de sangue que eu derramava por vossa vida? E Jesus olha e diz assim: filhinho, filhinha, quando vós pensais que estáis fraco, é aí que vós se encontrais forte, porque o Cordeiro, o Rei, o Eterno, o princípio, o fim, o Alfa e o Ômega está conosco. O Deus, o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo de Deus se encontra em cada vida. Mas você olha dentro do coração e diz assim: como eu consigo carregar o Espírito de Deus dentro de mim? Jesus diz: dentro do meu coração. Espírito Santo e o teu coração se encontram dentro do coração do Senhor Jesus. Que privilégio este, amados, estarmos dentro do coração do Senhor Jesus, guardados, protegidos. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus, Ele ama, Ele cuida, Ele dá vida, Ele restaura, Ele alegra. Jesus, Ele fala para a igreja de Laodiceia: eu estou às portas, eu bato, estou batendo na porta do vosso templo, mas também eu estou a bater na porta do vosso coração, porque vocês são um povo que realmente tem prosperidade, mas essa prosperidade aí é uma prosperidade terrena. Guarde o vosso tesouro no alto céu,
Porque quando a ferrugem vier, ou mesmo a traça vir, ela não vai conseguir encontrar o teu tesouro. O que adianta a gente granjear, lutar, se afadigar durante os dias das nossas vidas e olhar para dentro de nós e ver um pobre, um miserável, um desgraçado, que não tem nada para ofertar ao Senhor Jesus? Mas quando a gente olha e diz assim: Senhor, sou eu pobre e miserável, tende misericórdia de mim, meu Rei, tende misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou a ponto de morrer, desfalecer da minha fé. Jesus, Ele olha para dentro de você, olha para dentro de mim e diz assim: filhinho, filhinha, eu confortarei as vossas vidas, estarei convosco até que se cumpra os séculos dos séculos. Mas um dia, meus filhos, eu irei retornar, buscar o povo que se encontra perseverante para morar junto comigo. Eu vou preparar lugar, mas vou retornar. Aleluia, Deus. Cada dia a gente trabalha, a gente ornamenta. Estamos nos programando para uma festa solene, que é a festa de consagração. E a gente já se programa para organizar o templo. Quando a gente está na nossa casa, ao decorrer do ano, a gente costuma, é um hábito, de ornamentar a casa para receber os parentes no final do ano. E a gente se dedica mais, usa o 13º, usa o dinheiro da aposentadoria, ornamenta a casa e fica esperando os parentes para se alegrar. Mas no decorrer dos dias do ano, a casa começa a se deteriorar. Jesus diz: olha, a casa que eu estou preparando para cada um de vós, não vai ser preciso vocês gastar nem um centavo, porque essa casa, ela vai ser com um piso de cristal, com um piso de ouro, com pedra preciosa. E tem mais: a cidade santa, a Nova Jerusalém, o Senhor Jesus vai levar cada um e vai colocar no trono. Servo, se acomoda, este é o teu lugar, e vai acomodando cada um de nós nos lugares do trono do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. E tem mais: o Senhor Jesus diz: todo o tempo nós estamos felizes, glorificando e dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor Jesus é o alfa, que o Senhor Jesus é o ômega, que o Senhor Jesus é o princípio, é o fim, porque o nosso Espírito nos proporciona esta alegria de jubilar e cantar todos os tempos, para todos sempre, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao descrever para as igrejas, mostra as suas qualidades. Todas as demais igrejas, principalmente a igreja de Laodiceia, ele demonstra uma qualidade. Aliás, para a igreja de Filadélfia, ele demonstra uma qualidade muito boa. Eu sei as tuas obras. De diante de ti coloquei uma porta que ninguém pode fechar. No momento em que o Senhor Jesus, ele abriu, ele colocou o propósito no nosso coração de estarmos aqui, nos dedicando, adorando o Senhor Jesus, ele nos pôs uma porta aberta. O homem em si, ele já fez plano e traçou projetos para que esta obra não cresça, não prospere. Mas o Senhor, na sua benignidade, ele vai traçando meios e maneiras para tirar do meio aquela pedra de tropeço. Assim como a nossa pastora orou, todos aqueles que se levantarem, todos aqueles que vierem trazer palavra contrária, o Senhor cuidará. Aleluia, Deus. Nenhum de nós vai se preocupar. Basta somente dobrarmos o nosso joelho e dizermos: Senhor, nas tuas mãos está a minha vida. A igreja somos nós, aqui é o templo, mas cada um de nós, o Senhor Jesus está dando a oportunidade de guerrearmos
e lutarmos até o fim. Nós fomos alistados, nós fomos registrados para trabalhar para o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Independente de você estar no altar, você é um soldado, você é um guerreiro. Jesus, ele diz: ao que vencer, dali sentar-se comigo no meu trono. Um dia eu estive entre vós, um dia eu sofri, lutei, resisti, fui humilhado, julgado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu o Espírito de Deus. A pessoa do Senhor Jesus retoma a vida e diz: ó morte, nenhum poder tem sobre o Senhor Jesus. Todos nós temos o privilégio de sermos transformados em filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Criatura é criação, filho é herdeiros do céu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Servos é trabalhador, amigos está de lado a lado. Aleluia. Vós não sois mais meus servos. Vós, quando abriste as vossas bocas, dissei entre vós: nós somos servos do Senhor. Lógico, o nosso falar, o nosso orar. Mas o Senhor Jesus, ele olha e diz assim: meu servo, senta aqui do meu lado. Meu servo, você é meu amigo. Aleluia, Jesus. A intimidade que o Senhor Jesus tem com você, o privilégio de ser amigo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele olha para aquele homem que diz: os teus irmãos, as tuas irmãs e a tua mãe está a te procurar. Jesus olha para aquele homem, dirige a palavra para ele e volta para a multidão: quem é meus irmãos? Quem é minhas irmãs? E quem é minha mãe? São vós que todos os dias estão suportando, que estão lutando, que estão resistindo. Não é fácil, porém a certeza e a convicção é que um dia o nosso galardão vai ser nos dado, e que um dia nós vamos entrar na cidade santa, Jerusalém, a cidade santa, ornamentada, construída pela pessoa do Senhor Jesus. E ele diz: eu venho sem demora. Aleluia, Deus. Quem tem espírito, ouça o que diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Deus. Jesus olha para cada um de nós e diz: filho, eu conheço, eu sei as tuas obras. Filho, eu venho sem demora. Filho, todas as vezes que oraste e pediste, eu estava a ouvir. Eu vou permitir conceder cada um que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos? Mas eu tenho, sim. Mas quem tem ouvido sensível? No Velho Testamento, a Bíblia conta que aquele menino ainda criança, por nome Samuel, ele ouviu o chamar de Deus. A sensibilidade é desde criança que a gente tem que aprender a ter intimidade. Ensina o caminho à criança que ela deve andar, porque quando ela crescer, do caminho não irá se desviar. E Samuel, ele era um privilegiado. Ele foi um escolhido e separado. Cada um de nós somos escolhido e separado por Deus. A palavra crente, a palavra santo, significa separados. E Samuel, ele ouviu o chamar de Deus. Quantos de nós um dia estavam lá no passado, com o coração contritado, vazio imenso, a solidão, os irmãos, as irmãs, os pais, apesar dos conselhos, não resolvia, porque o nosso coração, quando se encontra no vazio,
só o Espírito Santo pode preencher. E o Espírito Santo, ele bateu na porta do nosso coração, insistiu, guerreou por cada um de nós, e nós conseguimos ser alcançados pela sua benevolência. E dissemos para o Senhor Jesus: eu te aceito. Abrimos o nosso coração. E o Senhor Jesus entrou. O Espírito Santo fez morada dentro de nós. No percurso da nossa caminhada, o Espírito Santo, dia e noite, noite e dia, está nos guardando. Quantos e quantos livramentos Ele nos proporciona. Quantas e quantas calúnias a gente tem que enfrentar por prezar, por levar, por ter recebido Jesus. A luta é grande, a batalha é difícil, mas não consegue mais retornar, porque o caminho que vós irá trilhando é o caminho que se aperfeiçoa, e é por vitórias e vitórias, lutas e lutas que a gente vai ganhando a guerra. Soldados de Deus, soldado de Deus, se revista da espiritualidade. Jesus está às portas, cada dia nos preparando e dizendo: eu venho sem demora. E hoje nós estamos aqui, neste momento. Se o céu se abrir e a trombeta tocar e o arrebatamento acontecer, que milagre, que milagre. Estais preparado? Estais pronto para ao soar da trombeta o Senhor Jesus nos levar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. O Espírito Santo, nosso pastor, ele é o ministro. A partir do momento em que o pastor ele pega o microfone da igreja, automaticamente ele está sendo um canal usado pelo ministro da igreja, que é o Espírito de Deus. O anjo da igreja, que é o nosso pastor, quando ele pega o microfone, automaticamente o Espírito Santo está falando. Todas as palavras que estão descritas nesta profecia, quem faz uso do microfone está sendo canal. Glória a Deus, aleluia. Para transmitir as boas novas Aleluia, do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele ama esta igreja. Ele ama esta igreja. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor dos Senhores. E Samuel, ele ouviu e disse para o seu Senhor: o meu Senhor me chamou. Não, Samuel, eu não te chamei. Vai dormir, filho. E ele foi dormir. A palavra novamente chegou aos seus ouvidos. E ele retornou e disse assim: meu Senhor, o Senhor me chamou. E Geazi, ele compreendeu que era Deus que queria falar com a criança. Ele disse: vai dormir, se por acaso a voz ainda vier, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim o Senhor Deus se revelou e transmitiu o que iria acontecer. E Deus hoje, ao descrever, ao mostrar a igreja, tua voz, Senhor, para as nações, em horizonte, Ele descreve: guarda a tua coroa, para que ninguém venha tomar. O céu é tomado por esforços. Aleluia, Deus. Esforços que eu te ajudarei. Tem bom ânimo, que eu te fortalecerei. Estarei convosco, irei diante de vós, abrindo os grilhões, derrubando os cadeados, mas cabe a vós clamar. Clama, que eu responderei, diz o Senhor. Diz o princípio
diz o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel. Glória a Jesus. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor Jesus.